Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje é mitologia grega e eu vou falar de Eros, o deus do amor, que em Roma recebeu o nome de Cupido. Os termos erótico, erotismo, têm origem nesse deus, tá? A origem desse deus tem duas versões. Uma delas é atribuída a Hesíodo, que viveu entre o século 8 e 7 a.C. E ele conta essa origem na sua máxima obra chamada Teogonia. Lembrem que Teo, Deus, Gonia, origem, né? Então, Teogonia fala da origem dos deuses, quando os deuses apareceram, tá? Esse poema tem mais de 1000 versos e mostra a progressiva gênese do universo, que vai da desordem para a ordem presidida por Zeus, tá? O primeiro deus primitivo, segundo Hesíodo, nessa obra é o caos, já falei dele, caos ou vazio primitivo. E Eros, na teogonia de Hesíodo, seria a atração amorosa. Gaia seria a terra e Urano o céu. Como já citei algumas vezes, seriam os deuses primordiais, antes dos deuses olímpicos, tá? E a segunda versão sobre a origem de Eros é nos contada por Platão, que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C., 3 séculos depois, portanto, de Hesíodo, tá? Ele escreveu a origem de Eros na sua obra O Banquete. Lá ele descreve Eros como filho de Ares e Afrodite. Não esqueçam que Ares em Roma teve o nome de Marte, era o deus da guerra. E Afrodite, em Roma, teve o nome de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Nessa versão, na versão de Platão, ele conta que certa vez Afrodite se queixou para Metis, a primeira esposa de Zeus, que seu filho Eros não havia meio de crescer, que ele continuava sempre uma criança e não crescia. Vocês já viram muitas gravuras, né? De Eros criança, alado com arco e flecha na mão, tá? Bom. Então, a Metis, a primeira esposa de Zeus, falou para Afrodite, sabe por que ele não cresce? Porque ele é muito mimado, muito solitário, ele precisa de um irmão para crescer. Então, seguindo o conselho da Metis, Afrodite teve outro filho com Ares, que recebeu o nome, sabe de qual? Anteros. E Anteros passou a ser o deus justiceiro daqueles que desprezam o amor. Aquele que não perdoava que menosprezasse o amor do outro. Era o vingador do amor não correspondido. E ele era um Erotes. Erotes é um conjunto de deuses alados associados a Afrodite, a deusa do amor, tá? Bom, mas vou contar uma história de Eros antes dele ficar adulto, quando ainda tinha a aparência de uma criança, alada e sempre portando um arco e flecha. Certa vez, Apolo brincou com ele, dizendo que ele já tinha idade para parar de brincar com arco e flecha, que ele crescesse. Enfim, riu dele, o que fez Eros ficar bravo e querer se vingar de Apolo. Não o perdoou. Então, o que ele fez? Lançou 2 flechas, uma de ouro no coração de Apolo. A flecha de ouro fazia nascer o amor. E outra de chumbo no coração da ninfa Dáfne. A seta de chumbo fazia ter repulsa ao amor. Conclusão? Apolo ficou completamente apaixonado pela ninfa Dáfne, enquanto ela passou a ter repulsa de Apolo. E doente de amor, Apolo começou a perseguir Dáfne por todos os cantos. E ela fugia dele. E depois de muita perseguição, quando Dáfne viu que ele estava cada vez mais próximo dela, desesperada, suplicou aos deuses que a ajudassem, que a transformassem em qualquer coisa, mas ela não queria se entregar a Apolo. E quando Apolo já tocava seus cabelos, Dáfne continuava com suas súplicas. Foi então que Dáfne sentiu seu corpo adormecer, sua pele engrossar e virar uma casca, seus cabelos viraram folhas e seus braços galhos, os pés começaram a se enterrar na terra e viraram raízes. Enfim, ela se transformava numa árvore,
a árvore do loureiro. Apolo, estarrecido ao ver aquela cena, viu que essa transformação acontecera e se abraça ao tronco dessa árvore e diz: já que não pudeste ser minha, a partir de agora serás minha árvore. O louro, as folhas dessa árvore servirá para coroar todos os campeões de agora em diante. Por isso, uma coroa de louros passou a ser utilizada nos Jogos Olímpicos e outros jogos na Grécia, tá? Daí vem a palavra, em português, laurear, quer dizer premiar, cuja origem é o louro, tá? Além disso, o louro é o símbolo da imortalidade, por permanecer verde durante todo o inverno, tá? Bom, agora eu vou contar outra história de Eros, mas já adulto, depois que o irmão dele nasceu, tá? Quando já era belo, robusto, se apaixonou por Psique, a belíssima filha do rei de Mileto. Dizem que era tão bela que diziam até que era mais bela que Afrodite, tá? E aí ela não perdoou. A Afrodite era a deusa da beleza, não admitia que alguém achasse que outra pessoa era mais bela que ela. Então ela soube do romance do filho com ela, do amor que ele tinha por ela, e proibiu, tá? E ainda fez com que nenhum jovem quisesse casar com ela. Suas irmãs, as irmãs de Psique, não tão bonitas, casaram logo. E para ela não aparecia nenhum candidato à sua mão. O que deixou seus pais preocupados, indo até consultar um oráculo, como que as irmãs não tão belas tiveram candidatos para o casamento e ela não aparecia ninguém. E aí eles foram então, né, lá no oráculo, e o oráculo disse que ela tinha que subir uma montanha e ficar lá, que seu marido lhe apareceria. Mas disse que também ele teria um aspecto horrível e seria um monstro. Bom, os pais não queriam que ela fosse subir a montanha, mas ela diz: é meu destino, o oráculo falou, eu tenho que subir, eu tenho que seguir meu destino. E os pais choraram, os amigos choraram, então ela levaram até cima da montanha e a deixaram lá. Quando ela chegou lá em cima e não viu ninguém. E ficou esperando, até que teve sono, e se deitou na grama e adormeceu. Quando Psique acordou, se viu num luxuoso aposento, dentro de um magnífico castelo. E os criados chegaram para ela e disseram: daqui a uns minutos se arrume e venha para a sala de jantar, tá? Bom, ela fez isso, se arrumou, né? Tinha lá vestidos lindos e maravilhosos no seu aposento e foi para a sala de jantar, esperando achar o seu marido. Mas comeu sozinha no meio de criados. Depois ela voltou para os seus aposentos. Anoiteceu e no escuro apareceu seu marido, que lhe disse que seriam dali para frente marido e mulher, mas ela jamais poderia ver seu rosto. Foi esta condição que Afrodite deu para o filho para poder casar com Psique, depois de tanta insistência dele com a mãe. E assim viveram felizes algum tempo, mesmo ela não vendo o rosto do marido. E ela era até muito feliz. Ele era gentil, ele era carinhoso, tá? Embora não conhecendo o rosto dele. Mas um dia, passado um tempo, suas irmãs quiseram visitá-la e foram visitá-la e ficaram admiradas com todo aquele luxo, ficaram até cheias de inveja da irmã. Como ela veio morar nesse lugar, nesse palácio? E aí, quando souberam que ela nunca tinha visto o rosto do marido, começaram a fazer intriga, começaram a jogar veneno, que ele devia ser um monstro, devia ser feio demais para ele não aparecer, se fossem elas acenderiam uma vela quando ele dormisse e fosse ver o rosto dele. Quem sabe ele é horripilante. Ela ficou com aquilo na cabeça,
Não saiu aquilo da cabeça dela e realmente ela um dia, uma noite, esperou que o marido dormisse e foi lá com uma vela para ver seu rosto. Mas quando viu o rosto do marido, ficou extasiada com tanta beleza. Encantada, ele era lindo demais. Só que ele acordou. E ao ver que ela tinha quebrado a promessa que tinham combinado, sem dizer nada, olha para ela tristemente e a abandona, deixando-a só ali, sozinha, arrependida, infeliz. E saiu dali e começou a vagar pelo mundo, enfrentando muitos desafios que a Afrodite mandava para ela. Todos impostos pela Afrodite, muitos desafios, muitos trabalhos. E ela os realizava, achando que assim agradaria os deuses e quem sabe o marido voltaria para ela. Mas depois de tantos trabalhos e tantos desafios, ela estava exausta, viu que não adiantava, ela estava desanimada e quis morrer. Parou até de comer e se entregou para morrer. Mas Eros, que a acompanhava sempre de modo invisível e até ajudava nas suas tarefas impostas pela mãe, teve a certeza que ela estava arrependida. E viu, né, que assim continuava. Se assim ela continuasse, ela acabaria morrendo mesmo. Então, não adiantava pedir para a mãe. Ele foi pedir ajuda a Zeus, lá no Olimpo. E pediu clemência, que eles se amavam, que ela estava arrependida, que ela fez um monte de trabalhos mandados pela mãe e ela sempre fez com doçura, achando que ele ia voltar, que ele tivesse clemência para o amor deles. Então, Zeus atendeu o pedido do jovem, né? Ela foi transformada numa imortal e eles foram viver no Olimpo e foram felizes para sempre, tá? Bom, Cupido, já falei, é o Eros em Roma, tá? Então, em Roma diz que é Cupido e os pais, em vez de dizer que é Afrodite e Ares, é Vênus e Marte, tá? Para terminar a aula, vou falar duas teorias baseadas nessa história da mitologia. Na psicologia freudiana, Eros não é só a libido, mas a força vital, a vontade de viver. Para a psicologia freudiana, Eros é a vontade de viver, a força vital. E na teoria psicanalítica também, Eros é o oposto de Thanatos. Lembra de Thanatos? Eros é a vontade de viver. Thanatos é o impulso da morte e da destruição. Thanatos é aquele que leva os mortos, né? Que vai chamar, já morreu, agora tem que ir embora, tá? Dessa palavra se originaram várias outras. Por exemplo, de Thanatos, que é o oposto de Eros. Eros é a vontade de viver. Thanatos é o impulso da morte, a vontade de morrer, tá? Então, dali surgiram várias palavras. Olha só. Tanatofobia. Fobia é repulsa. Tanatofobia é repulsa da morte, é medo da morte. Tanatofilia é atração pela morte. Filia é desejo, atração, lembra? Então, quem sofre de tanatofilia tem uma atração para tudo que é morte, morto. É ao contrário de tanatofobia. E tanatopraxia é aquelas técnicas e aqueles modos de preparar o morto para o funeral. Então, a técnica de arrumar o morto, botá-lo bonitinho para o funeral. É a tanatopraxia. Então, tem tanatofobia, tanatofilia e tanatopraxia. Então, não esqueçam. Eros é a vontade de viver. Thanatos é o impulso da morte e da destruição. E vou ficar por aqui. Beijos!